A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Espero que todo mundo esteja muito bem. Sabadou por aqui? E a pergunta que eu te faço é: sabadou por aí também? Vamos lá, vamos participar hoje no chat Amizade do Amor. Muito bom dia, Claude Mitman que tá aqui, mas eu tô vendo não é ela. Tô meio desconfiado, né? Bom dia, Karine. Bom dia, Lídia. Ana Rose, a Miriam também tá aqui também. Muito bom dia, bom dia. A Lucimara também tá aqui também. E vamos que vamos para mais um Conexão Hive Pro. A de Fátima também. Tá chuva lá. Carol Magatão lá em Curitiba. Deve estar frio. Falaram que aqui em Campinas o negócio vai esfriar, vai fazer 12 graus, sei lá. Ontem tava suando mais do que tampa de marmita. E hoje 12 graus na cabeça. Tem que ter nosso sistema imunológico a ponto de bala, né? Para dar conta, né? Gente, vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo aqui para a gente poder conversar. É, a Miriam tava no Zoom da Clau, eu vi também. Sem ela, sem problemas, sem problemas. Gente, muito bom dia então para todo mundo, ótimo final de semana. Vamos começar aqui o nosso Conexão Hive Pro, esse momento que a gente tem aqui de verdade como uma grande oportunidade para a gente trocar, para a gente poder conversar sobre a visão, né, da carreira dentro da Hive, a visão, e principalmente agora, né, com tanta novidade, com tanta oportunidade, eu acredito que, de fato, né, deve estar no coração de todo mundo aí, minimamente buscar, e até buscar, e eu posso dizer assim, com certa velocidade, o patamar de embaixador. Hoje, com os nossos pools, né, é nítido o quanto que se tornar embaixador pode transformar, pode de verdade aí ser um incremento muito considerável na sua receita hoje em dia, né? Então, assim, tá bem bacana essas novidades que a gente teve. E agora é, sem dúvida nenhuma, baixar a cabeça e fazer o trabalho, tá? E eu já quero dar um aviso, principalmente para os novos aqui. Às vezes você se cadastrou há pouco tempo, né? Então você começou o seu trabalho agora com a Hive e você vai participar hoje de um treinamento um pouco mais profundo, um treinamento com um pouco mais de detalhe e até olhando para a sequência cronológica, né, de tudo que a gente traz de ensinamento, principalmente no Conexão Hive Pro. Hoje a gente já está perto do final de um ciclo. O que eu quero dizer com isso? Os treinamentos anteriores a esse, eles são fundamentais para você assistir. Então, para você que não assistiu os treinamentos anteriores, começou há pouco tempo e já cai de cara aqui, talvez você fique perdido em alguma coisa, super sugiro que você entre no nosso canal do YouTube, lá no Hive Academy, e devore os treinamentos que são aos sábados do Conexão Hive Pro, vê os treinamentos anteriores, porque existe uma linha, né? Existe uma cronologia dos treinamentos e tudo vai fazer cada vez mais sentido, tá? Mas, obviamente, fique por aqui, aprenda, entenda. Eu acho que é muito bacana também ter essa visão do que vai acontecer, do que será, para você se motivar mais ainda para buscar ali a parte mais básica, se capacitar também na parte básica, na construção de equipes e transformar a história do teu negócio, beleza?
Bom, então hoje eu separei aqui basicamente dois temas para a gente conversar, tá bom? Primeiramente, a gente vai falar sobre escalar, legal? Olha que tema bom, hein? Escalar e crescer de maneira um pouco mais acelerada, né? Então, isso puxa muito o que eu conversei aqui com vocês logo no começo, né? Então, poxa, eu acho que todo mundo aqui tem uma meta clara de se tornar embaixador para melhorar as condições, para poder colocar a mão ali naquela fatia gorda que é o pool de embaixador. E quando a gente fala em escala, o que que tem que estar na nossa cabeça, tá? Primeiro, escala significa aumentar o teu negócio. Presta atenção no que eu vou te falar. Mas qual que é o grande sonho, a grande missão e o que que tem que estar internalizado em você? Que a escala, ela acontece de fato quando você aumenta o teu negócio, porém, você não aumenta o seu esforço na mesma proporção que o seu negócio aumenta. Presta atenção no que eu vou te falar, tá? Então você aumenta o teu negócio, você cresce o seu negócio, mas você não aumenta o teu esforço na mesma proporção que o teu negócio aumenta, né? E o que que acontece, né, pô, Canina? Mas como assim, né? Eu aumento o meu negócio e a proporção do meu esforço ela não aumenta igual? Pois é porque ali a gente começa a encontrar liderança, a gente começa a encontrar duplicação, a gente começa a encontrar pessoas que executam aquilo que tem que ser executado. É fundamental você ter essa visão, né? Que é fundamental para você poder crescer, ter escala, e a escala não necessariamente ela tem que acompanhar o teu esforço. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da minha equipe e assim, eu acho, né, que a gente está construindo algo novo quando a gente traz a visão, né, dos afiliados e traz a visão do pró. É maravilhoso. Membros e afiliados focados na revenda dos produtos, vendendo os produtos e os prós que constroem a marca. E muitos aqui, inclusive eu, somos híbridos, né? Somos basicamente híbridos. Só que existe uma chavinha que ela tem que ser virada sempre quando a gente conversa com o pró. Por isso que existe um esforço tão grande da nossa parte de separar essa conversa, de ser, de fato, duas conversas distintas. No sentido de que eu quero dizer isso com vocês? É óbvio que algumas habilidades e competências inerentes à venda em si, elas são aplicáveis aos prós. Vender produto e vender o negócio é a mesma coisa? Óbvio que não. Mas técnica de venda, ela é aplicada a dois cenários. Então, se você vende muito produto, desenvolve as técnicas de vendas de produtos, é óbvio que isso vai te ajudar bastante você vender o negócio, porque no final do dia é tudo sobre venda. Nós estamos vendendo a Hive para um afiliado Pro, uma pessoa que queira construir, né? Seja Pro ou também, pode ser que a gente recrute não um Pro, né, mas até um membro, ou se não, um afiliado. Então o que a gente precisa entender? Pô, técnica de venda, eu preciso estar, de fato, com ela clara, eu preciso executá-la, por isso que é muito importante você vender produto e também você se desafiar nas técnicas de vendas do negócio. Porque uma coisa é vender produto, outra coisa é vender negócio. Uma coisa é você vender um produto de cento e poucos reais, outra coisa é você vender um pacote de mil e poucos reais. Você vender a crença, a visão, o caminho, a possibilidade, o sonho. Então existe uma certa diferença. Então você tem que se tornar especialista nesses dois tipos de venda, é fato. Mas o que eu quero trazer para você? Entenda o seguinte, que para você escalar, para você atingir resultados grandiosos dentro do plano de carreira, você vai precisar de time. De time. Tem que ter time. Não dá para ser sem time. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero trazer um exemplo bem claro aqui do papo que eu tive. Então, a pessoa do meu grupo estava desenhando ali como se tornar influenciadora 2.0 para poder fazer parte do pool. E na hora que ela estava desenhando, ela basicamente desenhou os pontos oriundos de duas linhas. Uma linha que ela já tem pessoas performando e uma linha que seria a linha de movimentação pessoal. Quando a gente olha para um cenário igual a esse, né, pessoal? Quando a gente, beleza, quero crescer no plano de carreira,
mas eu tenho duas linhas, uma linha de movimentação pessoal, onde eu tenho meus clientes, e uma linha aonde eu tenho uma pessoa que obviamente ali acabou acontecendo uma certa profundidade, então tem movimentação mais intensa de pontos, só que é muito pouco. Imagina o seguinte, imagina que você precisa entender como se fosse pistões. E você imaginar que cada linha é um pistão. Vão ter pistões, né? Que, que não esteja errando, né? Se tiver algum professor de português aí, você me manda aí uma correção pronta e imediata no chat Amizade do Amor, por favor. Mas a questão é, imagina que você precisa ter vários pistões, vários, e eles vão performar numa certa amplitude. O que que seria essa amplitude? Ah, de 0 a 1.000, 2.000 pontos. Então vai ter pistão que vai performar com 150 pontos. Vai ter pistão que vai performar com 500 pontos. Vai ter pistão que vai performar com 50 pontos. Vai ter pistão que vai performar com 2.000 pontos. O que que eu preciso? Quanto mais pistões eu tenho, eu preciso entender que mais possibilidade de ter uma certa recorrência de movimentação. Agora, quando eu só tenho dois, você concorda comigo que se torna algo muito frágil? Porque se uma pessoa ela tiver um problema, vamos supor, naquele mês, você pode perder toda a movimentação eventualmente daquele pistão naquele mês. Ou se você tem um desafio pessoal, ou se você não consegue bater as suas metas de vendas pessoais, você também está dentro dessa situação. O que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, naturalmente, para o pró, precisa ter recrutamento. Precisa. Não dá para crescer, pessoal, assim, óbvio, né? Eu acho que tem que ficar claro isso, porque clareza traz poder, né? Clareza faz com que as coisas aconteçam, a gente consegue tomar decisões mais simples, a gente consegue caminhar mais fácil. Mas a questão é muito simples. Eu preciso ter essa clareza, eu preciso entender, eu preciso jogar esse jogo, porque é um jogo específico. É um jogo que necessita de formação de trinca, recrutar novos membros. Parabéns, inclusive, né, para todo mundo aí que já bateu sua trinca. Eu tô acompanhando no grupo Colmeia, sensacional. A questão é, precisa ter esse tipo de movimento. Porque sem esse tipo de movimento, eu não consigo ter ali uma quantidade de pontos necessária para escalar. Então, já que a gente está falando de escala, eu preciso me comprometer à lateralidade, que é recrutar novos membros afiliados e afiliados prós. Legal? E se a gente olhar, beleza, para como escalar de maneira sustentável, então, porque imagina o seguinte, né? Tenho essa consciência, preciso recrutar. Por quê? Porque quanto mais possibilidades de origem, mais naturalmente o meu negócio ele vai ter uma certa estabilidade e potencial de alavancagem. Essa é a visão. E quando a gente olha, pô, eu quero escalar, mas eu preciso escalar de forma sustentável, a gente consegue definir essa atitude em basicamente três pilares para que isso aconteça. O primeiro pilar que faz a escala ser sustentável é o pilar do sistema estruturado. A gente precisa de um sistema estruturado, ou seja, né, a gente precisa de um método previsível. Hoje, cada dia mais, vocês veem a gente falando sobre isso, então existe um método duplicado pelos heads, né, que são os nossos playbooks, que é, por exemplo, a nossa conexão Hive para todo mundo que quer vender Hive e a conexão Hive Pro para todo mundo que quer construir Hive. Existe também os nossos eventos, então tem aí, né, o evento de Goiânia acontecendo, tem o evento de São Paulo acontecendo, vai ter o evento no Rio de Janeiro. Então a questão é, existem nossos eventos. Os nossos eventos eles também constroem e fomentam esse sistema. O que que a gente precisa entender? O quão é importante para nós, para que a gente cresça de maneira estruturada, para que a gente tenha escala estruturada, nós ter um sistema estruturado e mais do que isso, pessoal, promover esse sistema. Então você tem que promover, você tem que quando recrutar, principalmente a galera aí que tá aí todo vapor fazendo a trinca,
Você tem que promover o sistema para essas pessoas, você tem que plugar essas pessoas dentro de um ambiente onde elas vão poder aprender, onde elas vão poder se desenvolver, onde elas vão se tornar pessoas melhores, onde elas vão lapidar as competências. E mais do que isso, né, pessoal? Eu acho que ainda não tem como desplugar, né? Aonde elas vão ter um certo uma certa possibilidade de ter um gerenciamento emocional. Porque a gente sabe o quanto que no final do dia, né, esse negócio ele mexe com as nossas emoções. Então a pessoa ela pode ter tido o pior dia do mundo, mas se ela conecta no Conexão Hive, se ela assiste a gravação, se ela tá plugada no sistema, reacende. Ela é tocada novamente. E aí eu falo de uma maneira muito prática. E se essa pessoa então ela começa a ensinar, ela começa a apresentar a oportunidade, que agora está muito simples, né? Nosso plano de negócio está absolutamente simples. Aí sim, então, que ela internaliza, ela visualiza e ela alimenta a própria crença de que é possível. E naturalmente, uma pessoa que age dessa maneira, o resultado vem. Legal? Então, preciso ter um sistema e preciso promovê-lo. Dica de head. Fora o sistema que existe hoje da Hive, tenha o seu sistema. Você tem que ter o seu sistema. Você precisa implementar o seu DNA. Precisa. Então precisa ter o seu sistema, precisa ter o seu DNA. Não adianta. E até para que você possa se desenvolver, até para que você possa aprender, até para que você possa se tornar uma pessoa melhor do que você é. Não é possível voar sem gravidade. Não é possível crescer sem desafio. Quanto que você vem se desafiando, principalmente numa habilidade e competência que é fundamental para você ter um grande resultado aqui dentro, que é liderar. Outro ponto, para a gente construir uma boa escala, a gente precisa crescer nosso time. A equipe ela precisa multiplicar. Porque o que, que vai acontecer? Dentro dessa multiplicação de equipes, você vai encontrar boas pessoas e pessoas que querem continuar essa multiplicação. É todo mundo que vai querer, Canina? Longe disso, né? Eric Worre diz, né, que a cada 100, 2 são super recrutadores. A cada 100, 2 são super recrutadores. Então imagina o seguinte, cada 100 novas pessoas no teu grupo, 2 pessoas vão entrar babando para poder se tornar embaixador, para poder se tornar head, para poder se tornar partner. 2. Só que o que, que a lei dos números ela nos ensina? Ela nos ensina que ela existe diante de uma proporção. E a proporção é 100 para 2, ou seja, tem que acontecer os 100 para que tenha-se os 2. E aí você vai falar, pô, mas eu nunca tive os 2. A pergunta que eu te faço é, houveram os 100? Se não houveram os 100, não adianta reclamar com o mundo. Ó céus, ó vida, ó terra, ó azar. Ah, eu cadastrei minha prima, ela sumiu, ela virou pó. Ah, eu cadastrei meu cunhado, ele não fez nada. Ah, lá, lá, lá. Porque existem duas grandes situações dentro desse enredo. A primeira delas é a seguinte: a lei dos números. Ela é implacável. Ponto. E segunda, é o seu desenvolvimento. Porque muito provavelmente, quando você talvez tenha cadastrado a sua prima, você não era a pessoa que você é hoje, você não tinha as habilidades que você tem hoje, você não tinha a competência, você não tinha a visão e a clareza e a noção daquilo que tem que ser feito como você tem hoje. Então, pera lá. Existe uma peça desse tabuleiro que ela está em constante evolução, que é você. Existe alguém dentro desse jogo que não para de crescer, que é você. E isso faz diferença. Não adianta. Hoje, é óbvio, né? Quando eu recruto, quando eu trago uma pessoa para o negócio, quando eu, poxa, eu sou uma pessoa infinitamente melhor para liderar do que eu era quando eu comecei. Ponto final. É indiscutível. Isso também está acontecendo com você. Se você está em movimento, está acontecendo com você. Então a sua equipe ela precisa multiplicar. E aí a questão é, né? Quando você fala, poxa, eu não estou falando que você precisa multiplicar. Isso eu falei há 5 minutos atrás.
Agora eu estou falando de escala. Eu falei que o sistema ele tem que acontecer e ser promovido, e agora eu estou falando que a sua equipe precisa multiplicar. Então, se a sua equipe precisa multiplicar, o que que você está fazendo para suportar a sua equipe multiplicar? Para ajudar a sua equipe multiplicar? Que tipo de conhecimento? Como você está ensinando? Como você está orientando? O que que você está fazendo? Eu sempre vou te provocar nesse sentido. Eu sempre vou te deixar totalmente desconfortável. Porque é assim o caminho para poder ter sucesso e vitória na vida. E aí a gente vem um terceiro ponto que, gente, assim, isso aí não é aqui. Isso aí é em qualquer lugar. Que é o recrutamento ser contínuo. Ah, Canina, mas por que que tem que ser contínuo? Por que que eu não posso dar uma paradinha? Por que que eu não posso dar uma respiradinha? Por que que eu não posso olhar para o lado? Gente, porque qualquer negócio é assim. Qualquer negócio é assim. Exemplo, eu tenho uma academia. A minha academia, pasmem, sai aluno todo mês. Nossa, Canina, sai aluno todo mês? Sai aluno todo mês. Todo mês tem aluno que se desmatricula da academia. Em contrapartida, todo mês tem aluno que entra na academia. Qual que é o nosso trabalho dentro da academia? O nosso trabalho é: eu sei que tem um furo no balde. Eu preciso diminuir esse furo. Então, como isso? Com a entrega do serviço, com a capacitação dos professores, com campanhas comerciais. Existe estratégia para eu diminuir o furo do balde. Mas eu preciso entender que existe algo máximo que é incombatível, que é o furo do balde. Sempre terão pessoas saindo. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a entrada. Eu preciso trazer mais alunos. E aqui não é diferente. Sempre terão pessoas parando, sempre terão pessoas desistindo, sempre terão pessoas com problemas pessoais, sempre terão pessoas que não estarão na mesma performance que estão nesse exato momento dentro do teu negócio. O que está no nosso controle? Continuar o recrutamento, promover isso, ensinar isso. E, gente, assim, precisa ser ensinado, sabe? Porque é altamente frustrante. É altamente frustrante. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Aquela pessoa que nunca teve experiência, que ela começa e que ela fala assim, cara, não, eu vou engolir com arroz e feijão isso aqui, eu vou fazer como se fosse o último negócio da minha vida e de fato ela vai. E ela tem um empuxo de velocidade, ela tem ali um empuxo de crescimento. Saiba que essa pessoa ela vai se frustrar a hora que o furo começar a jorrar água. Então, olha só como é importante a sua presença, a presença do sistema para elevar a visão, elevar a crença, elevar o nível, você poder tratar e conversar isso com ela, porque saiba que vai acontecer. Não adianta, você pode estar hoje comemorando. Putz, eu tenho uma pessoa no meu time que está arrebentando, cadastrou 10, 20. Poxa, eu trouxe 20 afiliados. Uau, tá voando. Cara, eu não quero que você vá lá e estrague a festa dela. Não é sobre isso, né? Não é para chegar e falar assim, ó, deixa eu dar um tapinha nas suas costas e falar que, ó, não vai ser assim, vai dar ruim pra caramba, algumas pessoas vão sair. Não, não é sobre isso. A questão é, esteja por perto. Sabe por quê, gente? Assim, deixa eu só ligar o ventilador que eu tô suando, peraí. Sabe por quê, pessoal? O que acontece? O que que pega? Existe uma tendência muito maluca, mas assim, já cometi esse erro várias vezes. E você talvez já deve ter cometido esse erro várias vezes também. E assim, pode ser um grande estralo que vai dar na tua cabeça agora que eu vou te falar. Sabe o que acontece? Existe uma tendência muito grande dentro do nosso negócio que, quando a gente encontra uma pessoa boa, presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente encontra uma pessoa boa, a gente deixa ela solta. A gente olha para aquela pessoa e fala, mas ela é boa. Ela tá fazendo. Ela tá arrebentando. Ela é incrível. E deixa ela solta. E vai fazer o quê? Vai cuidar dos coitadinhos que não conseguem nem andar. E aí,
o seu negócio ele vira uma ONG. Ele não vira um negócio, ele vira uma ONG, né? Você levanta a plaquinha do vamos andar para e você quer levar, você quer carregar, você quer empurrar, você quer conduzir, você quer abraçar, você quer mover a montanha, pôr um no seu ombro, outro no ombro, outro nas costas, outro no saco e tal, não sei o quê. E você quer fazer aquelas pessoas que não querem fazer porcaria nenhuma, fazer alguma coisa. Aquelas que só dão desculpa, aquelas que não querem fazer nada, aquelas que não estão empenhadas, aquelas que não se dedicam, é elas que você quer fazer que façam alguma coisa. E aí você deixa o puro creme do milho, né? Aquela pessoa incrível, maravilhosa, que tá super engajada, que tá super motivada, que tá tracionando, que tá fazendo de lado. Porque você olha para ela e fala assim: ah, não, a fulana já faz. A fulana já tá trabalhando, a fulana já tá executando. Aí você fala para aquele monte de gente que não quer fazer nada, você fala para aquelas pessoas, fala assim: "Nossa, vamos fazer uma blitz de convite aqui, vamos convidar? Tragam a lista". Ninguém traz nada, ninguém convida ninguém, ninguém fala com ninguém. Em contrapartida, se você tivesse fazendo isso com aquela pessoa que está engajada, que está motivada, o que que ia acontecer? Você ia falar assim, ó, traz uma lista, e ela ia trazer 200 nomes. Vamos convidar, ela ia convidar 100 pessoas. Toma cuidado, pessoal. E assim, se hoje você não está nesse momento no teu negócio, nunca se esqueça do que eu falei nesse exato momento, porque você vai cometer esse erro. Eu cometi, todo mundo comete. Todo mundo comete de querer ajudar todo mundo que não quer fazer nada, mas que, mas ela se cadastrou com o Pro. Ela é uma Pro. Preciso ajudá-la. Não, 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 gente. Não é assim. Você não precisa ajudá-la. Ela tem que primeiro querer ser ajudada. Existe um certo ponto que eu falo, né? Existe o direcionamento, existe guiar, existe conduzir. Agora, fazer pelo outro, se dedicar por quem não quer se dedicar, se desdobrar, isso só vai minar tua energia. Isso só vai fazer mal para você. Então, olha que interessante. Quando você tiver alguém que está performando, gruda nessa pessoa. Fica perto dela. Ensina ela que o recrutamento tem que ser contínuo. Que o balde tem furo. E como todo negócio, o balde tem furo. Dá o exemplo da minha academia. Fala, ó, tem o canino lá. Dá o exemplo. Fala assim, cara, só que vamos superar e vamos evoluir, vamos desenvolver nossa mentalidade empreendedora junto. E esteja presente junto com essa pessoa. Então coloca isso na sua cabeça, uma equipe de afiliados prós, independente que saiba recrutar. Ai, Canina, mas eu tenho um afiliado pró definitivamente assim que topa fazer esse trabalho. Cola com essa pessoa. Até você ter uma equipe de afiliados prós que queiram recrutar. Às vezes você tem um, às vezes você não tem nenhum. Às vezes você não tem nenhum. Pô, então o que que eu faço, Canina, se eu não tenho nenhum? O que que eu faço? Qual que é o caminho? O caminho é recruta um pró e ajuda ele começar a trabalhar certo. Não deixe ele cometer aqueles primeiros erros bobos, né? Porque existem alguns muitos erros bobos dentro do nosso negócio. Da pessoa sair queimando, falando, apesar de que eu não acredito que talvez não fazer isso significa sinônimo de sucesso, porque no final do dia eu fiz, todos os embaixadores presentes aqui, muitos deles fizeram também, e tudo bem. Mas a questão é, se você pode orientar por um caminho um pouco mais, né, um pouco mais tranquilo, de verdade, não se preocupe com isso. Já vou pegar o gancho da de Fátima, depois eu volto de novo pro tema. Como acordar meus prós que só compraram um pacote pioneiro? De Fátima, os prós que só compraram o pacote pioneiro, eles estão a 7 palmos da terra. Eles já estão no sono de Orfeu. Eles não estão mais entre nós. Simples assim. Não tem que acordar ninguém. A gente faz alguns certos movimentos, né? Caramba, meu, eu fiz um movimento, teve uma novidade, a raiva e uma nova raiva. Agora, assim, como acordar?
Gente, eu nunca consegui acordar. Eu nunca consegui acordar. Eu falo pra você, nunca. Ah, Canina, nunca será que nunca vai acontecer? Não sei. Diz que o homem vai voltar, se Deus quiser, né? Vai levar todos nós junto com ele. Pode ser que com esses também seja algo assim, né? Alguma coisa aconteça e eles, né, levantem das catacumbas e caminhem em direção à luz. Mas não sabemos. Agora, a grande questão é como que a gente perde energia com isso, né? Como que a gente fica impactado com isso? Como que a gente fica remoendo isso? Existe uma fase, né? A gente precisa entender, pessoal, que existe todo um processo de maturidade de liderança que precisa ser desenvolvido. E a primeira fase desse processo de maturidade ser desenvolvido, principalmente com essas pessoas, é aceitar. Aceita que já foram. Já foram. Sete palmos debaixo da terra, lápide, frasezinha. E quantas frasezinhas, né? Grava o meu nome que eu vou virar partner. Você vai lembrar para sempre de mim. Nossa, tem um monte de frase para pôr em lápide aí. Vou falar para você. Eu tenho um zilhão de frases para pôr em lápide aí. Canina, eu vou passar você. Nossa, tem uns que tem umas frases maravilhosas para pôr na lápide, mas acabou, já foi, não estão mais entre nós. Ah, que se tornem consumidores, vai ser muito bacana, não tem problema. E tá tudo bem, tá? Sigam a vida, desejo o amor para todos. Mas a gente não pode perder energia com isso, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Que quando a gente não para de recrutar, né? A gente entra num outro flow, né? Por quê? Porque, cara, você. A Karine é boazinha, né? A Karine, eles estão dormindo mesmo, fato. Eu para mim, já estou enterrado. Já não é dormindo, já estou no sono que não acorda mais, entendeu? Mas ela é muito boazinha, né? É. Ah, eu não acredito mais nada. Isso aí já para mim já é página virada, totalmente assim. E assim, tá tudo sob o controle da pessoa, né, pessoal? No final do dia, isso aí, se tem algo que é incontrolável, é isso aí. De verdade, gente, é incontrolável. A você conseguir fazer uma pessoa voltar desse sono profundo aí. É incontrolável, incontrolável. Tá, tem que, dentro dessa pessoa, acontecer, né, um choque muito forte, né, e que vai motivá-la, né, não você, é sobre ela, né. Mas o que que a gente precisa entender? E isso é uma gigantesca mágica, né? Aí eu quero alimentar um pouco da visão de vocês. Eu quero alimentar um pouquinho da crença de vocês. Eu quero contar uma história para vocês. Óbvio que faz parte do meu passado, legal, mas eu não tenho como desconectar o meu passado, desplugar o meu passado, né? O meu passado é o meu passado. E essa história, olha só, e ela vai simbolizar o que eu quero ensinar para vocês. Sabe um pouco daquela visão do conceito do efeito borboleta? Né? Aquela história que, poxa, uma borboleta ela bate as asas aqui e ela impacta no outro lado do mundo. Né? Então, a gente vive, né? E numa atmosfera de muita conexão, né? Acho que tem muita gente aqui que acredita nisso e eu também sou um cara que sou entusiasta e acredito muito nisso. E aí, olha essa história. Um belo dia, frio pra dedéu, frio pra dedéu, tá? Só deixa eu complementar aqui. Você pode mostrar, Karine. Só que qual que é a sua expectativa? Zero. É isso. That's the game. Posso mostrar? Pode. Qual que é a minha expectativa com isso? Zero. Zero, 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 zero. Mas olha só. Imagina o seguinte. Um dia muito frio aqui em Campinas. Eu estava na casa da minha mãe. No começo da minha carreira eu fazia as reuniões na casa da minha mãe. Porque era lá que dava para fazer. E a gente fazia na área da churrasqueira. E um dia estava muito, 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 muito frio. A gente não tinha WhatsApp na época. A gente se comunicava através do grupo do Facebook. Nessa época, só para vocês terem noção, o meu celular de ligação, ele vinha uns 800, 900 reais de conta. Então imagina, né? Não tinha esse negócio de ligar ilimitado. Não existia isso. Era 900 mil reais de conta de celular que eu pagava por mês. Para poder ligar para as pessoas, convidar. E olha que engraçado, né? E não tinha nem WhatsApp, gente. Imagina. Não tinha nem WhatsApp nessa época.
Então a gente tinha um grupão lá do Facebook que a gente conversava e tava um frio danado. E aí eu falei assim, cara, não vai ter condições de fazer a reunião. Aí eu falei assim, bom, vou avisar no grupo do WhatsApp. Cheguei no grupo do WhatsApp, falei, perdão, no grupo do Facebook, falei assim, galera, é o seguinte, ó, tá muito frio aqui em Campinas, é impossível fazer a reunião. Hoje a gente vai cancelar a reunião. Isso era uma sexta-feira à tarde. A minha mãe e meu pai chegaram em casa e me encontraram lá, né? E naquela época eles estavam bem, assim, bravos comigo, né? Um pouco até naquela visão de chantagem emocional, né? Assim, ah, você não dá mais tempo pra família, você não olha mais pra família, e lá, lá, e aquelas histórias, né? Do tipo. E eu focado, né? Construindo, focado, pra lá e pra cá, reunião pra lá e pra cá, fazendo de verdade ali, me debruçado. Por quê? Porque eu queria ter um filho na vida e ter tempo com ele, né? É engraçado, né? Quando você tá plantando. Ninguém entende os seus sonhos, né? Agora, quando você está vivendo o sonho, aí todo mundo fala: Nossa, é verdade, né? Que bom que você fez tudo que você fez, né? Ai, que bom. Hoje você tem possibilidade de acordar a hora que o Luca tá aí, dormir com o Luca, que bom, incrível, né? Pois é, eu paguei o preço. A questão é: a minha mãe chegou em casa, meu pai chegou em casa e falaram assim: Nossa, você tá aqui? Fizeram uma chacotinha e falaram: Ó, vamos sair para jantar, já que você tá aqui. E eu tinha avisado para eles que não teria apresentação naquele dia. Eu tava de branco ainda, saindo do consultório. Aí eu falei, vamos almoçar, vamos jantar. E aí, pessoal, olha essa história. Eu entrei no elevador e o meu pai apertou o térreo. Na hora que o meu pai apertou o térreo, eu fiquei um pouco intrigado. Eu virei pra ele e falei assim, pai, por que você está apertando o térreo? O carro não tá na garagem? Ele falou, não, 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 eu deixei o carro lá fora. Eu falei, mas você deixou o carro fora do prédio? Por quê? Você não parou na garagem? Aí ele virou pra mim e falou assim, sei lá. Eu falei, tá. E fomos sair pela entrada do prédio. Na hora que a gente foi sair pela entrada do prédio, eu peguei, saímos pela portaria. No que a gente saiu pela portaria para entrar no carro, veio uma mulher correndo atrás de mim, correndo. Canina, 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 canina. Eu olhei assim e falei assim: Nossa, Andréia. Aí eu virei para ela e falei assim: Nossa, Andréia, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim: Eu vim para apresentação. Eu falei: O quê? Você veio para apresentação? Ela falou: É, eu vim para apresentação. Eu falei assim, nossa, Andréia, mas a gente avisou no grupo do Facebook que estava muito frio e que não ia ter apresentação. Eu perguntei se alguém tinha convidado, ninguém tinha convidado e não dava nem para dar treinamento porque estava impossível ficar lá embaixo. Aí a Andréia falou assim, não, 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 mas eu vim, eu não vi o grupo do Facebook. Aí eu virei para ela e falei, tá, mas você tem convidado? Ela virou e falou, tenho. Eu falei, eita. Falei, bom, olhei para a cara do meu pai, olhei para a cara da minha mãe, eles já estavam bravos, né? Aí eu virei para eles e falei, olha, infelizmente não vai dar para eu sair para jantar com vocês. Eu tenho uma responsabilidade, vou ter que honrar minha responsabilidade. Era eu que ia fazer a apresentação. Meu pai e minha mãe ficaram com o bico desse tamanho, entraram no carro e ó, foram embora. E eu fiquei com a Andréia esperando o convidado dela. Eis que chega Daniel. E o Daniel, na verdade, pessoal, sabe por que que ele foi na reunião? Ele foi porque ele queria furunfar a Andréia. Pega a visão da parada. Olha essa. Beleza? Ele queria tchaca-tchaca na buchaca com a Andréia. Esse era o propósito dele ter ido na reunião. Porque a Andréia fez aquele convitinho capcioso, né? Ó, vamos lá, porque vai ter. Né? E aí ele foi, nossa senhora, achando que tava estourando na Mega. A criançada, se souber esses termos, tá tudo errado também. Não é agora que ela vai aprender. Ela aprendeu aí na sua casa. A questão é, gente, a questão é, olha só, eu sei, Paty. A questão é, imagina o seguinte, pessoal, sobe Andréia, eu e Daniel. Imagino que o Daniel não pensou, né? Ele falou: Nossa, vai ter um trisal aqui, uau, vai ser uma aventura, né? Aí chegamos, eu lembro até hoje, eu virei pra ele e falei assim: Cara, pô, eu ia sair com a minha.
Eu ia sair com meu pai, com a minha mãe e tal, não sei o quê. Cara, vamos fazer o seguinte, eu até ia sair pra tomar uma breja, você topa tomar uma cerveja? Ele falou, ah, topo, sexta-feira à noite. E, pô, eu já tava em outro clima, entendeu? Eu já tava numa outra vibe, entendeu? Ele falou assim, você topa? Ele topa, então, ah, tá bom. Pegamos, abrimos uma cerveja, pus pra ele, pus pra mim, apresentei pra ele o negócio, ele se cadastrou na hora, imediatamente na hora, foi embora, ele e a Andréia, e naquela madrugada, na época ele fez um Skype para um cara em Niterói, na madrugada, ele fez um Skype para esse cara em Niterói, e esse um cara em Niterói, chegou a movimentar mais de 150 milhões de reais em produtos na minha rede de distribuição. Por que que eu tô contando toda essa história para vocês, gente? Agora vem assim, ó, o resumo da ópera, né? É sorte, pura sorte. Mas o que que eu quero dizer com isso? Qual que é a grande sacada da parada? Se o meu pai tivesse parado o carro na garagem, coisa que ele nunca tinha feito, parar o carro lá fora. Tipo, ele nunca tinha feito isso. Nunca. Se o meu pai tivesse feito o que ele tinha que fazer todo santo dia, que era parar o carro na garagem, a gente sempre descia na garagem para ir embora. A gente teria saído pela garagem, não teria visto a Andréia, a Andréia teria chego, ela teria interfonado, ela não conseguiria falar comigo, porque eu não estava em casa, e naquela época eu nem lembro se a Andréia tinha o meu telefone pessoal, ela via tudo através do grupo do Facebook mesmo. O Daniel tinha chego lá, não ia ter conseguido a missão que ele tinha, ia ter ficado eventualmente até bravo com a Andréia, e numa dessa, o que queria acontecer? Ele viraria as costas e falar, Andréia, obrigado, valeu. Seria aqueles caras, né, que ia falar assim: ah, um dia me convidaram para um Somebody Love, mas eu cheguei lá, era a reunião da, né? Então, assim, ele ia ser esse cara, né? Gente, por que que eu tô falando isso para vocês? É a visão do efeito borboleta. Por que que nós não podemos parar de recrutar? Por que que a gente não pode parar de gerar movimento? Por que que a gente não pode parar de gerar conexão? Porque, meu amigo, minha amiga, você nunca sabe quando algo interplanetário irá acontecer com você. Agora, qual que é a maior probabilidade de fazer isso acontecer? É você se manter em movimento, é você se manter em execução, é você se manter falando com as pessoas, é você olhar para a cara das pessoas que fazem parte do teu time e falar assim: meu, cadastra mais um, fala com mais uma pessoa, vende para mais um, porque você nunca sabe quando vai ser dali, daquele ponto, o ponto de inflexão e mudança do teu negócio. Gente, olha isso, foi numa sexta-feira à noite. Frio. Todo mundo desmarcou, não era para ter acontecido nada. Olha, olha que loucura. Aquilo transformou minha vida, fez eu ganhar milhões em comissão, fez eu viajar o mundo. Olha que maluquice. Um dia, um movimento, uma pessoa, gatilho. Show? Bom, dando sequência. Existem alguns indicadores que você tem que acompanhar, né? Porque a questão não é, né? Você falar que tem que ser feito. A questão é acompanhar, pessoal. E assim, eu sei que, tipo assim, eu super tiro o chapéu pra todo mundo que tá aqui no sábado 10 para as 9, né? Parabéns pra você que tá sábado aqui 10 para as 9. Que mais do que absorvendo conhecimento, você esteja aplicando conhecimento. Porque, cara, de verdade, ouvir por ouvir e não fazer não vai mudar nada na sua vida, tá? Desculpa ser duro, mas essa é a verdade. Mas a questão é, presta atenção no que eu vou te falar. 90% do planeta Terra é empregado ou autônomo. Entre empregado ou autônomo, a gente olha para empregado, então são muito mais empregados do que autônomos. E tá tudo bem se você é empregado, não é sobre isso que eu quero falar. Mas as pessoas elas precisam muito de orientação. As pessoas elas precisam muito de acompanhamento. As pessoas precisam muito de clareza daquilo que tem que ser feito. Precisam. E você como gestor,
Posso usar essa palavra, porque liderança é gestão. Você, como gestor ou gestora da tua equipe, existe um indicador que você tem que muito estar acompanhando hoje no teu time, se você quer criar escala. Tem um indicador que tem que estar acompanhando, que é o número de reuniões que são realizadas por semana. Esse indicador ele tem que estar na ponta da tua língua, você tem que saber o que está acontecendo. Porque se não está havendo apresentação, não tem milagre, pessoal. Não vai a sua equipe trazer mais 4, 5, 6, 7, 10 pessoas semana que vem. Não tem como. Esse é o indicador. Isso serve para você, pessoalmente, e serve para você avaliar dentro do teu time. Agora, esse indicador ele é tão importante que ele determina muita coisa. O que ele determina, por exemplo? Quando existem muitas reuniões e não tem conversão, qual é o problema? Apresentação, fechamento e acompanhamento. Quando não tem muitas reuniões, qual é o problema? Convite. Convite pode ser qual tipo de problema envolvendo convite? Quantidade ou, se não, qualidade. As pessoas estão convidando pouco ou convidando mal. Não tem reunião. Agora, tem uma alta taxa de reunião no meu time, mas não cadastra ninguém, ninguém é recrutado. Então qual que é o problema? O problema está em apresentação, fechamento e acompanhamento. Olha para você, como é muito mais simples você gerir um time, gerir o teu negócio, fazer o seu negócio melhorar, crescer, evoluir, quando você tem clareza disso daí. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ai, Canino, meu negócio não vai, eu não sei o que acontece. Como não sabe? Tô te ensinando. Só tem duas coisas. O que para o seu negócio ir, precisa estar acontecendo a apresentação. Ponto. Esse é o indicador-chave. Para que esteja acontecendo. Então, o que você avalia? Pô, legal, meu negócio não vai. A pergunta que eu te faço é: tá tendo apresentação? Não, não tá tendo apresentação. Então você já sabe a resposta porque o teu negócio não vai. As pessoas não estão convidando em quantidade e qualidade. Essa é a resposta. É aí você tem que pegar seu time e falar: vamos convidar? É assim que convida. Pum. Ah, Canino, não, tá tendo exposição, tá tendo reunião e não tá cadastrando. Opa, pega o seu time ou pega as pessoas que estão nesse movimento e fala assim: apresenta para mim. Quero ver como você tá apresentando. Me passa a visão, faz eu comprar raiva de você. É assim que a gente tem que trabalhar. É para isso que a gente tem que olhar. Legal? E tudo isso gera um movimento. Legal? Então eu olho para a escala, cara, várias dicas, vários insights, várias direções passadas aqui hoje. Uala, né? A questão é, eu quero criar um movimento. Por quê? Porque eu quero entrar em momentum. O que é momentum, né? Momentum é o toque de Midas. Momentum é quando tudo acontece, que você nem sabe o porquê. E existem algumas coisas, né? E é legal, né? John Maxwell fala muito sobre impulso, que é um impulso, que é quando os planetas se alinham, você encontra a pessoa certa, é o efeito borboleta, é quando chega uma pessoa melhor que você, e aí o negócio vai, desenrola e vai, só que isso tudo, ele acontece de uma certa maneira energeticamente, mas o que é essa energia, né, pessoal? Porque, assim, eu não quero que você quebre alguns paradigmas ou crenças, não é sobre isso a nossa discussão aqui hoje, é um treinamento de negócios, ponto. Mas saiba que energia é algo real. Energia move o mundo. Eu falar isso pra vocês em 1920, vocês iam olhar pra mim e falar assim: "Meu, tá viajando na batatinha". Hoje eu falar pra vocês que energia é algo realmente que impacta o ambiente, cara, com, né, computadores hoje e a visão que a gente tem, né? Hoje tem eletrodos que você coloca no cérebro da pessoa, ela olha para uma tela, ela pensa
pro bonequinho ir pra esquerda, o bonequinho vai pra esquerda. Ela pensa pro bonequinho ir pra direita, o bonequinho vai pra direita. Ah, só através do quê? Força do pensamento, ou seja, a energia move as coisas. E não existe outra ferramenta ou outra coisa que pode te blindar mais do que a sua própria energia. Porque quando você está bem, quando você está em movimento, quando você está com a crença, quando você está executando, quando você está focado na sua melhora, meu amigo, minha amiga, a colheita ela vem. Simples assim. Já ouviram aquela expressão, né? A semeadura, a colheita é obrigatória para quem semeia. E pronto, é assim que funciona o mundo. Se você semeia, você vai colher. E se você não estiver colhendo, pede ajuda, levanta a mão. Ó, alguém pode olhar como é que tá o meu processo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô falando? Porque, pô, eu tô plantando pra caramba. Então também seja inteligente de levantar a mão e pedir ajuda, porque você pode. Agora, existe um nível de energia que cria um movimento. Existe um nível de energia que cria o toque de Midas. E existem três pilares que compõem esse nível de energia. E o primeiro deles é propósito. É todo mundo estar focado com o seu objetivo. E propósito, eu não quero ser romântico na palavra propósito. Legal? Não é romantizar. A gente pode trazer propósito para meta. Meta. Então, vou dar um exemplo. Se todo mundo aqui tivesse na equipe da Lídia, o Emerson, a Ana Rose, a De Fátima, a Deise, a Rosângela, a Sandra, a Maria, a Ana, se todas elas estivessem na equipe da Lídia, qual seria o game? A Lídia saber exatamente aonde todas essas pessoas querem chegar. Com data, com clareza. E o pilar do movimento é você fazer o quê? É você fazer com que todas essas pessoas elas atinjam o que elas querem. Então o Emerson atinge, a Anne atinge, a de Fátima atinge, a Deise atinge, todas atingem. E se todas atingem, o que acontece com a Lídia? Ela atinge também. É assim que funciona a criação de um momento. Então, o propósito barra objetivo das pessoas tem que estar alinhado. E, gente, o ser humano ele é egoísta, olha para o próprio umbigo. Então não precisa às vezes alinhar sobre algo muito maior, não é sobre devagar, não, ah, meu Deus, o propósito. Não, não é isso, é qual é o propósito daquela pessoa? O que que ela quer? Pô, cara, olha, eu quero ter 15 clientes esse mês. Pô, esse é o propósito dela. Qual que é o outro? Ah, eu quero ter 20 clientes esse mês. Pá, legal. Eu quero virar influenciador 2.0 esse mês. Legal. Você tem a clareza. Todo mundo tá claro? Tá claro. O que tem que fazer? Beleza, beleza. Vamos lá. E saibam que, óbvio, né, que tudo que vai ser planilhado, vai ser proposto de execução, saibam que 20% vai acontecer. Pareto, né, pessoal? Pareto é infalível, né? Pareto é Pareto. E manda na Terra. É assim que funciona. Se o seu negócio foge de Pareto, para quem não sabe o que é Pareto, né? 20% traz 80% do resultado. É assim que funciona. Então, pô, você juntou um grupo de 10, saiba que dois vão de fato fazer. Os outros 8 é bom se surpreender. Tomara que façam. Mas entenda que se Pareto rolar, é os 20% que vai fazer, que vai trazer 80% do seu resultado. Aí os outros 8, que os outros 8 tragam os 20% que resta para o seu resultado dar 100%. Segundo ponto, engajamento. Precisa engajar, gente. E aí, meu amigo, minha amiga, não adianta, né? Então eu preciso ter propósito, clareza e meta. Preciso engajar. E como que a gente engaja? A gente engaja falando com as pessoas, cara. Não tem jeito. O que engaja é tocar a pessoa, falar diretamente com ela, tocar as emoções dela, elogiar, puxar. Não tem como, pessoal. Eu falo, né, assim, existe uma grande expectativa, né, das pessoas de tipo, ah, na hora que eu me tornar uma pessoa de mais resultado, todo mundo vai me chamar, todo mundo vai me demandar, todo mundo vai me ligar, todo mundo vai falar comigo. Gente, é muito pelo contrário. O processo ele é inverso. Ele é inverso. Não é isso, não é sobre isso. As pessoas, ok, é sobre você puxar.
Ai, Canina, mas hoje eu tô num momento que tá todo mundo me ligando. Ótimo, mas saiba que não é a regra. Você está dentro de um momento de exceção. Não se acomode, porque uma hora seu celular vai parar de tocar. É você que puxa, é você que engaja, é você que fala com as pessoas, é você que. E o terceiro ponto é duplicar. Precisa se duplicar. Como que eu duplico? É o sistema, é o treinamento, é encorajar as pessoas a gerir outras pessoas, ensinar. A visão da duplicação ela é extremamente poderosa, né? O marketing de rede não funciona. A gente fala muito, né? Não importa o que funciona, importa o que duplica. Se hoje você tem um método incrível, maravilhoso, que traz um baita de um resultado para você, mas você não consegue explicar para o coleguinha, não é uma estratégia infalível. Você tem que ter condições de explicar para o coleguinha, você tem que ter condições da coleguinha fazer a mesma coisa que você está fazendo. Isso é duplicação. Você só vai conseguir construir liberdade, você só vai conseguir construir uma carreira absoluta se você conseguir ter duplicação dentro do teu negócio. Legal? Ok? Então, pessoal, busca criar estratégia para que vocês possam aumentar o comprometimento do time. Pô, Canina, que tipo de estratégia pode ser? Pô, cria alguns desafios. Busca tocar as pessoas, cria alguns desafios, conversa com as pessoas. Independente do que a gente tem hoje, a gente tem o nosso grupo, né? Pô, o Comec, pô, muito gostoso ver aquele grupo, né, gente? É sensacional. O grupo do Pro, se movimenta no grupo do Pro também. Pega o seu time, pega aquelas duas, três pessoas do seu grupo que às vezes está no flow da construção, quer recrutar, cria alguns desafios, mantém isso engajado, fala com essas pessoas, bota na tua agenda para falar com elas. Aquelas pessoas que estão crescendo. Lembra o que eu vou falar? O ser humano ele é movido a carícias e reconhecimento. Então, reconheça aquelas pessoas que estão crescendo, reconheça aquelas pessoas que estão fazendo um bom trabalho, traz ela para perto de você. E para aquelas pessoas que estão começando, dê suporte. Eu não estou falando dê a vida, dê suporte. Não é para você dar a vida, é para você dar suporte. Porque a pessoa ela vai ter que fazer a parte dela, gente. Mais uma vez, né? A gente pode vir treinar, eu entrego 100% de mim para vocês aqui, eu tô suando que nem tampa de marmita. Eu tô ficando quase rouco. Eu tô entregando tudo que eu posso entregar pra vocês, de tudo que eu sei, tudo que eu vivi. A gente entrega tudo, 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 mas a gente não pode fazer por você. E no final do dia não tem nada mais importante pra você e pro teu negócio do que a tua história. Não é a minha. Não é a história do Canina que vai fazer o seu negócio acontecer. Não são as habilidades que o Canina tem que vai fazer o seu negócio acontecer. Não é o meu negócio, as minhas habilidades, as minhas histórias fazem o meu negócio acontecer. Para que o seu negócio aconteça, são as suas habilidades e as suas histórias. Então o que que a gente faz aqui? Inspira, ensina, para quê? Para que você se saia motivado e com ferramenta para executar. Porque aí, meu amigo, minha amiga, você motivado, entusiasmado, com ferramenta, sabendo o que tem que ser feito, é fazer. Então, tira da tua cabeça todo tipo de negatividade, tira toda da tua cabeça, toda aquela visão de que não é pra você, tira da tua cabeça você ficar avaliando aonde você tá, porque muita gente não caminha, muita gente não anda pra frente, porque hoje tá dentro de uma situação ou tá dentro de uma condição que vive num barro que parece que cada passo que vai dar escorrega e aí não anda pra frente, fica meio que tentando só se equilibrar. Mas saiba que esse barro, ele tá muito mais dentro da tua cabeça do que de fato dentro da tua realidade. Agora, você estar conectado com a gente, você está participando dos treinamentos, você está participando dos eventos, você está executando, isso vai te trazer cada dia mais confiança, cada dia mais gripe, né? Mais pegada para você poder sair dessa situação.
E aí, se você entra no estado de flow, de produtividade, de crença, de recrutamento, de desenvolvimento pessoal, de avanço pessoal, gente, ninguém te segura. Cara, é desumano. Desumano com você olhar para qualquer head, é desumano e se comparar. É desumano, não é justo com você. Você tem que se inspirar. Você tem que olhar e falar, pô, caramba, se eu fizer isso por 13 anos, eu vou ser melhor do que o Thiago. Eu vou ter mais conteúdo do que o Thiago. Eu vou ter mais convicção, mais crença, vou saber melhor. E saiba que, gente, de verdade, na nossa época não tinha nada disso. Ou seja, você tem muito mais possibilidades. Você tem muito mais, além de ser melhor mais rápido. Porque não tinha nada disso. A gente que teve que pensar e fazer um dia, não tinha nada, gente. Eu, quando comecei minha carreira, tinha um livrinho lá chamado PDF, era PDF Marketing Explosivo. Era uma apostila, sabe, daquelas que você manda imprimir, que tem aquela espiralzinha safada, sabe? Aquela capa de plástico com o fundo da capa preta atrás. Você olha, era o que tinha, gente, não tinha nada. Na época que eu comecei minha carreira, tinha 2 vídeos no YouTube. Pra ver um vídeo no YouTube naquela época demorava 2 dias pra carregar. Você apertava play e pause. Depois de 2 dias você voltava, apertava play. É meu pai. Então, vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Queria desejar para a galera de Goiânia aí um baita de um evento no dia de hoje. Para a galera de São Paulo, espero todos vocês no dia 25. Quem é da região de São Paulo, galera de São Paulo, é movimento, é multirão para São Paulo. A gente vai fazer um grande evento em São Paulo também. Esteja presente no evento em São Paulo. Para a galera do Rio, que teve no evento do Rio, eu sei que já tem mais um evento aí com o Fernão, esteja conectado. Novembro vai ser insano. Ontem nós tivemos algumas visões, né, daquilo que vai chegar para nós em novembro, das novidades de novembro. Gente, vamos para cima, de verdade. Beleza? Galera, um beijo no coração. Eu vou, assim que terminar aqui de renderizar, subir essa gravação lá no canal do YouTube. Vou colocar no grupo dos prós. Se você tem alguém específico para endereçar essa gravação, que pô, precisava estar aqui hoje, precisava ter ouvido tudo isso hoje, cara, já pega o link, já manda para a pessoa e fala: assiste, que é para você hoje que o Canina falou. Beleza? Beijo no coração, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fui.